Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, André Afonso Monteiro, para o estudo do livro A Gênese, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, amigos, ouvintes e internautas da nossa querida Rádio Rio de Janeiro. Eu sou o Carlos Alberto Ferreira, estamos aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese, o capítulo 17, Predições do Evangelho, e dando continuidade ao item 65 do título Juízo Final. Mas antes queria apresentar a presença amiga do nosso querido José César, do Leão Denis, que está aqui conosco. Seja bem-vindo, César. Oi, amigo Carlos Alberto, amigos ouvintes e internautas da Rádio Rio de Janeiro, que a gente tenha um bom estudo na noite de hoje. Então, vamos estudar? Vamos estudar. Na Predições do Evangelho, no item do Juízo Final, que é o item 65, Kardec diz o seguinte: materialmente, a ideia de um julgamento único era, até certo ponto, admissível para os que não procuram a razão das coisas. Numa época em que se acreditava que toda a humanidade estava concentrada sobre a Terra e que tudo no universo havia sido feito para os seus habitantes, ela é inadmissível, desde que se sabe que existem milhares de mundos semelhantes que perpetuam as humanidades durante a eternidade e entre os quais a Terra é um ponto imperceptível dos menos consideráveis. Vê-se por esse único fato que Jesus tinha razão para dizer aos seus discípulos: há muitas moradas, melhor dizendo, há muitas coisas que não posso vos dizer, porque não as compreendereis, visto que o progresso das ciências era indispensável para a interpretação correta de algumas das suas palavras. Os apóstolos, Paulo e os primeiros discípulos certamente teriam estabelecido alguns dogmas de uma forma diferente se tivessem os conhecimentos astronômicos, geológicos, físicos, químicos, fisiológicos e psicológicos que hoje em dia se tem. Por isso, Jesus adiou a conclusão dos seus ensinos e anunciou que todas as coisas deveriam ser estabelecidas. Eu justamente agora, César, quando a gente faz menção a esse item 65, o que veio na cabeça, realmente estava na minha cabeça, há muitas moradas na casa de meu pai. Então, claro, que aquela época, né, de Jesus, aqui, não se tinha essa ideia, né? Não se tinha nem a ideia da extensão, né, dos continentes na Terra, não se tinham essas coisas. Então, quando Jesus ele traz para a gente, há muitas moradas na casa de meu pai, o que nós pensamos? Pensamos na evolução do espírito. Na evolução do espírito. Então nós temos hoje um planeta, nós pertencemos a um planeta que é a característica provas e expiações, mas hoje já sabemos, com o advento da doutrina espírita, que existem planetas,
mais elevados. Então, esses planetas, essas casas, essas moradias que nos aguardam, mais elevadas, inclusive moradias celestes, então elas aguardam quem? O espírito que vai evoluindo e mudando da sua casa, mudando da sua residência, passando para uma casa mais acessível à sua condição moral, à sua condição de progresso espiritual. Então, a menção do capítulo faz com esse entendimento, buscarmos esse entendimento das moradas na casa do meu pai, né, César? E ele vai um pouco mais longe, até porque naquela época de Jesus, a compreensão de determinadas ideias ainda não estava no tempo, né? Não estava amadurecida, né? Não podia ser amadurecida. Quando ele diz há muitas coisas que não posso vos dizer porque não as compreenderíeis, é porque ainda tinha um certo desenvolvimento a ser feito aí na questão da astronomia, na geologia, na química, na biologia e na psicologia também. Porque esse conjunto de estudos e de pensamentos evoluindo faz com que a gente compreenda determinadas coisas e quebre determinados dogmas. Eu sempre digo que a Gênesis é um livro de desconstrução de algumas coisas que a gente, de atavismos e tudo mais que a gente vem trazendo dos nossos dogmas, né? Aqueles dogmas tal, antigos, que a gente vai vindo, como a gente está perto aí de uma data aí festiva, que é a Páscoa, então a gente já acreditou em coelhinho da Páscoa, né? Não é Papai Noel, essas coisas, a gente já acreditou nisso. E Adão e Eva, aí a gente vai desconstruindo devagarzinho, paraíso, céu e inferno. É um livro de desconstrução da doutrina espírita. Por isso que a gente começa lá no Livro dos Espíritos e vai terminando na Gênesis, porque aí já deu para pegar uma base sólida para a gente raciocinar em cima dessas coisas. E ele coloca aqui com muita clareza. Se isso não podia ser dito, Jesus adiou essa parte. Por quê? Porque naquele período não tinha esse desenvolvimento. Hoje, então, a gente pode dizer assim, há muitas morando na casa do pai? Ah, sim. Inclusive idênticas, não iguais, mas idênticas às nossas. A nossa que nós temos aqui. Mas mesmo a nossa ainda é um pontinho tão minúsculo para ser único, né, no universo que serve de habitação para nós, espíritos que somos. Então é um negocinho muito minúsculo para só ser nós aqui, será? Só nós. Então é ser muito pretensioso, né? Ter uma casa só para nós que estamos aqui, esses 8 bilhões hoje de habitantes, fora os desencarnados. Se o universo está povoado de desencarnados, de irmãos desencarnados como nós que somos espíritos hoje também fazemos parte desse universo, porque a Terra faz parte desse universo. E estamos aqui nesse mundo por quê? Porque aqui é que nós tivemos e encontramos afinidade com ele, porque está dentro das nossas concepções aqui de certo e errado, que a gente passa nas nossas vidas, certo e errado, das nossas escolhas, e acabamos aqui, por quê? Porque é o que mais se afiniza com a gente. Cada vez mais, quando eu for evoluindo, eu vou tendo condições de estar em lugares melhor. É interessante que quando ele vê que o único fato que Jesus tinha razão para dizer aos seus discípulos muitas coisas que não posso vos dizer porque não as compreenderia, porque ele não ia compreender mesmo, né? Já quando ele disse assim que há muitas moradas na casa do Pai, como você se referiu aí, já era assim um avanço danado, né? Dizer que há muitas moradas na casa do Pai. Você falou até com relação à população desencarnada. Consta, segundo, que a população desencarnada é 3 ou 4 vezes maior do que desencarnada. Né? Aqui cercando a gente, né? Por isso você falou que a fila está grande para reencarnar? Pois é, aqui, hein? Agora tem outros lugares também, né? Tem outros lugares, tem mundos superiores, onde espíritos mais avançados habitam, e não são poucos, né? Porque nossa função, enquanto habitante da Terra, após adquirir conhecimentos, após a gente desenvolver nossas potencialidades e aprender a amar com isso, servir o Pai na obra da criação. É para isso que ele nos criou. Ele não criou sem objetivo nenhum.
Então, está aí o universo em expansão, mundos que nascem todos os dias, e nós vamos fazer o quê? Será que é só Jesus que tem que trabalhar nisso? Não é possível, né? Com certeza, né? Não tem privilégio, não. Então tem objetivo. Então é bem interessante. Por isso, finalizando aqui o 65, só para a gente relembrar, por isso Jesus adiou a conclusão dos seus ensinamentos e anunciou que todas as coisas deveriam ser restabelecidas. Gente, eu vos mandarei o Consolador prometido. Né? Aí. Então, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, amigos internautas, estamos aqui no programa Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese de Allan Kardec. E hoje nós estamos no item, vamos estudar agora o item 66, Predições do Evangelho, que é do capítulo 17, o juízo final. E agora, continuando, vamos pegar aqui a 66 e diz Kardec: moralmente, um juízo definitivo e sem apelação não condiz com a bondade infinita do Criador, que Jesus nos apresenta continuamente como um bom pai, que sempre deixa um caminho aberto para o arrependimento e que está sempre pronto a estender os braços ao filho pródigo. Se Jesus houvesse entendido o juízo daquela maneira, teria desmentido suas próprias palavras. Por outro lado, se o juízo final deve surpreender os homens de improviso em meio às suas atividades, e as mulheres grávidas, pergunta-se com a que finalidade Deus, que não faz nada inútil nem injusto, faria nascer crianças e criaria almas novas, nesse momento supremo, no termo fatal da humanidade, para fazê-los passar por um julgamento ao sair do ventre materno, antes de terem consciência de si mesmos, enquanto que outros têm milhares de anos para se reconhecerem. Para que lado, direito ou esquerdo, passaria essas almas que ainda não são nem boas e nem mais? E para quem todos os caminhos de progresso posterior estariam desde então fechados, visto que a humanidade não existiria mais? Vamos rever aqui o capítulo 2, o item 19. É bem interessante, né? Porque Deus permitiria reencarnar crianças, né? Porque se já vamos... terá o juízo final, ou seja, tudo irá acabar nesse juízo final. Então, por que permitir, né, que essas crianças nascem? Então, às vezes, sabe, o César, às vezes nós nos vemos julgando Deus. É verdade. E ainda mais, né? A gente pensa determinadas coisas, pensa que sabe algumas coisas, e a gente só aprofundando mesmo nesses conhecimentos, que nos traz a doutrina espírita através de Kardec, dos irmãos espirituais, se o juízo final deve surpreender os homens de improviso. Então, veja bem, então essa ideia de juízo final é tão esdrúxula que ela não tem uma razão, assim, uma coisa lógica, se a gente pensar, de dizer assim, ó, a humanidade vai acabar hoje. E o que está acontecendo daqui para frente em função de progressos, de evolução e de tudo mais? Para onde fica isso tudo? Para que Deus deixou que isso acontecesse? Se isso vai se tornar uma inutilidade, a humanidade de hoje em diante acaba. Vamos se tornar todos espíritos, vamos para outros mundos, ou vamos encarnar de outra maneira, até porque talvez não seja esse tipo de corpo, porque cada corpo é relativo ao mundo que ele habita e tudo. Então, para que tudo isso, né? E outra coisa, né, aqui mesmo no nosso capítulo está dizendo assim, para que lado a gente vai? Para o lado direito ou esquerdo?
onde fica esses lados, direito e esquerdo, de quem é bom e de quem é ruim? Sabe, são coisas simbólicas que numa determinada época acho que serviu até para que nortear a humanidade, com pouco conhecimento e tudo mais. Concordo. Mas a maneira que a gente vai se intelectualizando e tudo mais, a gente vai começando a ver que, como Jesus falava por parábolas, a gente também tem que ver no Evangelho que aquelas pessoas que anotaram essas histórias do Evangelho, também conheciam as histórias do seu tempo. Isso precisa ser trazido para o dia de hoje. Se a gente não evoluir nesse sentido, a gente fica lá naquele tempo lá de 2000 anos atrás e a gente fica ali, não evolui nada. E a ordem de progredir, não é? É verdade. Ele até termina aqui, né, essa parte, que aqueles cuja razão se contente com semelhantes crenças as conservem, estão no direito, e ninguém tem nada a dizer com relação a isso. Mas que não levem a mal, que nem todas as pessoas sejam de sua opinião. Ele está dizendo claramente aqui o seguinte, olha, nós precisamos cultivar a tolerância, né, religiosa, de opinião, nós temos esse direito, né, todos nós temos o direito de cultuar, ou ter a ideia que quiser e tal. E a gente precisa respeitar do outro. Isso é a questão da tolerância. Ninguém é contra ninguém pensar o que quiser em relação à religião, a crenças, ao mesmo procedimento do ser humano, o que tiver o que fazer, política, seja lá o que for. Todos nós temos o direito de pensar como quisermos. Agora, a gente também tem a consequência daquilo que nós pensamos. A gente precisa entender que quando a gente materializa um pensamento, a gente está jogando ele. Quando a gente exterioriza um pensamento, a gente está materializando mesmo e jogando para o universo. É verdade. Tá? Isso tem consequências, né, cara? Eu vou finalizar aqui o último item, que é o 67. Ele diz aqui, o juízo por via de emigração, conforme foi definido no item 63, é racional. Ele está fundado sobre a mais rigorosa justiça, uma vez que deixa eternamente ao espírito o livre-arbítrio, que não constitui privilégio para ninguém, que uma igual liberdade de ação é dada por Deus e todas as suas criaturas, sem exceção, para progredirem, que a porta do céu está sempre aberta para aqueles que se tornam dignos de nele entrar, que mesmo o aniquilamento de um mundo ocasionado à destruição do corpo não causa nenhuma interrupção à marcha progressiva do espírito. Esta é a consequência da pluralidade dos mundos e da pluralidade das existências. Segundo essa interpretação, a qualificação de juízo final não é exata, uma vez que os espíritos passam por julgamento semelhante a cada renovação dos mundos que eles habitam, até que tenham atingido um grau de perfeição. Portanto, não há juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total para a população dos mundos através das quais ocorrem as grandes emigrações e imigrações de espíritos. Então nós vemos aqui, né, essa questão, ele assinala, fechando aqui para nós no estudo, que não há o juízo final, como possamos entender, né, como tudo acaba, né? O caos, né, vamos dizer assim, né? Quando Jesus veio trazer a ideia de Deus para nós, o Deus amoroso, né, completamente diferente daquela ideia de Moisés, né, do rancoroso, vingativo, cobrador, aquela coisa toda. Quando Deus trouxe a ideia de Deus misericordioso, amoroso, bondoso, ele veio trazer exatamente para nós, dizer para nós o seguinte, que ninguém, nem Jesus, teria privilégios diferente de qualquer um de nós espíritos. Pelo o processo que nós estamos passando, Jesus passou também. Ele disse assim, olha, eu estou aqui para dar o exemplo, mas eu não posso falar sobre tudo. E quando ele
deixa o exemplo das muitas moradas na casa do Pai, a Gênesis traz as predições do Evangelho como as palavras de Jesus que foram preditas por ele, e as coisas que hoje a gente vê acontecer. A gente não vê nada do que foi dito por Jesus que ia acontecer que não aconteça. Pode ver, e nem daquilo que ele previu e nem daquilo que ele disse, que não previu, que estava acontecendo. Eu costumo brincar com o pessoal lá quando a gente está estudando a Gênesis, dizendo assim, ó, a conversa de Jesus foi papo reto, tá? Não teve curva não, é pau, pedra, pedra. Não teve coisa não. Então, essa qualificação de juízo final, que foi o nosso título aqui, ela é um pouco tanto quanto fora da realidade pelas inúmeras coisas que todo esse capítulo vem colocando para a gente, ou seja, as incoerências que a gente hoje já tem condições de raciocinar, o que não se tinha na época de Jesus. Então ele não pôde abrir muito, não é? Mas e tinha que ficar com determinadas coisas daquele tipo, daquelas leis, para que a gente tivesse um pouco. Moisés também, né? Teve que ser rígido nas questões para a gente tivesse freio, né? E as religiões, até bem pouco tempo, até um pouco antes de Kardec, século XVIII, XVII, se sobrepunha à ciência, né? Ou você se submete aqui à religião, então é fogueira, ou então enforcamento, decapitação, tinha aqueles castigos lá para meter medo mesmo na humanidade. Então a gente tinha que seguir determinadas regras para nós hoje estarmos tirando disso hoje uma liberdade maior de pensar o que a gente, como quisermos a religião. Por isso a fundamentação que nos dá Kardec aqui, de a gente pensar o que quiser pensar a respeito de Deus, da religião, dos costumes e tudo mais, é uma liberdade que a gente deve respeitar nos seres humanos. Bem entendido, né? Então, repetindo aqui só o final do item 67, quando ele diz assim, portanto, não há juízo final propriamente dito, mas juízos gerais em todas as épocas de renovação parcial ou total da população dos mundos, através das quais ocorrem as grandes emigrações e imigrações de espírito. E nós aqui já estamos fechando o capítulo Predições do Evangelho, o capítulo 17, tá? Fechamos aqui o item 67, último do nosso capítulo, né? Já agradecendo a todos os ouvintes, internautas que estiveram juntos, estivemos estudando juntos. Muita paz ao coração de todos e até a próxima programação Luz na Penumbra, estudando o livro A Gênese, de Allan Kardec. Muito obrigado, muita paz a todos. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Nádia do Couto Vale, para comentar o Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Amados e amadas ouvintes internautas, que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre. Nós continuamos o estudo desta obra, O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Estamos juntos estudando o capítulo 5º da segunda parte, um capítulo no qual o nosso querido Allan Kardec, codificador da doutrina espírita, nos apresenta a trajetória, as injunções, as consequências e os ascendentes
das ocorrências nas encarnações dos espíritos suicidas, espíritos aos quais o nosso codificador dedica este capítulo 5º da segunda parte. Nós já iniciamos algumas considerações sobre o caso do espírito Antoine Bell. Nós falamos já sobre as provas, as expiações, já falamos sobre os mecanismos da obsessão e a interpenetração dos fluidos de um espírito desencarnado junto ao corpo perispiritual do espírito encarnado. Então, nós temos aí um contato de mente através do cérebro. Os motivos dos obsessores, nós já vimos, de um modo geral, são vingança por si mesmos ou por um afeto de seu coração. E nós sabemos que quando um espírito, um encarnado, sucumbe à sugestão, a criatura o faz por concordância da sua vontade. O suicídio, então, pode ser tramado e até não só sugerido, mas até pode vir a ser responsabilidade do obsessor. Na verdade, existe aí uma gradação da culpabilidade ou da responsabilidade pelo ato suicida. Essa ação instigada por outrem é menos culposa e repreensível do que aquele ato que foi cometido voluntariamente. Porém, isto não isenta, não inocenta da responsabilidade o espírito suicida, porque ele se afastou do caminho reto e assim demonstra que o bem ainda não está vinculado ao seu coração. Então, o caso de um espírito, uma criatura encarnada ou desencarnada, só sofre a perseguição dos maus, dos obsessores, chamados obsessores, quando estes o encontram fraco, fragilizado, quando não está forte para resistir às sugestões dos chamados obsessores. Porque quando os obsessores, chamados obsessores, encontram resistência, eles abandonam a criatura porque estão certos de que seus esforços serão inúteis. Nós estamos aqui lembrando que obsessores não são necessariamente criaturas más. Muitas vezes eles estão obsidiando alguém, mas eles são pessoas de bons sentimentos, estão apenas desejosos de vingança pelo ressentimento, pelo sofrimento que esse que está sendo obsidiado lhes impôs. E nós já falamos sobre o caso em que nós estamos agora estudando, que é o caso de Antoine Bell. Era caixa de um banco no Canadá, que se suicidou no dia 28 de fevereiro de 1865. Um médico e farmacêutico que residia na mesma cidade e que se correspondia com Kardec, forneceu ao codificador as seguintes informações. Ele conhecia Antoine Bell havia mais ou menos uns 20 anos e conhecia Antoine Bell como sendo um homem pacato, chefe de numerosa família, e certa vez imaginou ter comprado um tóxico na farmácia do médico para envenenar alguém. Muitas vezes ele foi ao médico solicitando-lhe que lhe dissesse em que época teria comprado a droga. Consequentemente, então, tinha alucinações terríveis. Nós estamos vendo aqui o processo que está acontecendo junto a Antoine Bell. Ele perdia o sono, lamentava-se, batia nos peitos. A família, então, vivia em constante ansiedade das 4 da tarde às 9 da manhã, quando Antoine Bell dirigia-se à casa bancária, onde escriturava seus livros com regularidade e perfeição. Na verdade, Antoine jamais cometera um só erro no seu trabalho. E, habitualmente,
ele dizia sentir dentro de si um ente, alguém que o fazia desempenhar com acerto, com ordem, a sua contabilidade. Quando ele se convenceu das suas ideias tão extravagantes, ele então disse: não, quereis iludir-me. Lembro-me, é a verdade, pensava ele. Kardec então relata, neste caso, o início da apresentação do depoimento de Antoine Bell. Esse amigo pediu e obteve que ele fosse evocado em Paris a 17 de abril de 1865, portanto, menos de 2 meses após a sua desencarnação. E segundo Kardec, um de nossos correspondentes, médico e farmacêutico, residente na mesma cidade, deu-nos dele as informações que nós estamos aqui trabalhando, estudando juntos. Essa evocação, então, foi realizada. E ele pergunta ao dirigente da reunião o que desejam dele, se é para sujeitá-lo a um interrogatório. Ele diz: é inútil, tudo confessarei, diz Antoine. O dirigente, então, assegura a ele que eles na reunião, não têm intenção, não têm pensamento de afligi-lo com posições indiscretas. Portanto, para colocar o espírito, no caso Antoine Bell, em uma situação delicada. Não era essa a intenção, e nós sabemos, evidentemente, que não podia ser lá na Sociedade Espírita de Paris ou em qualquer outro lugar em que se realizassem as evocações em nome de Jesus e no momento da implantação da doutrina espírita no planeta. Então, o dirigente diz que lá o grupo, os médiuns, desejam apenas saber a posição social dele no mundo, dele, Antoine Bell. E se eles poderiam ser úteis ao espírito, a Antoine, e ele respondeu: se for possível, serei, disse ele, se for possível ser eternamente grato. E ele disse que iria ser eternamente grato a todos eles. E acrescentou: tenho horror ao meu crime e sou muito infeliz, disse ele ali à mesa mediúnica, até porque logo no início da conversa à mesa mediúnica, ele disse que tudo confessaria, e diria tudo. E ele está, na verdade, já no início cumprindo a sua palavra. É feita, então, a prece pelos suicidas, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 28, um capítulo no qual Kardec nos oferece as preces e os tipos de preces ou os encaminhamentos de preces que nós podemos fazer. Na verdade, Kardec não dá aqui modelos para nós decorarmos. Não há na doutrina espírita preces decoradas, mas na verdade ele coloca aqui esses exemplos, apenas exemplos, para que nós possamos aprender a orar na direção certa, ou seja, a pedir o que deve ser pedido em cada caso, em cada situação. Portanto, diante do nascimento de uma pessoa, de uma criancinha, também no ato da desencarnação de outrem, quando se for dormir e assim por diante. Nós temos as várias categorias de preces que Kardec nos ensina como devemos desenvolver para que possamos atingir realmente, efetivamente, o sentido, o fim daquela prece. Está lá no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, como está também a prece pelos suicidas, que foi feita aqui logo no início da comunicação de Antoine Bell. Então ele foi perguntado sobre os crimes de que se considerava culpado. E ele então declara, esta declaração está transcrita
pelo nosso querido codificador aqui em O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Foi-lhe dito então, nessa ocasião, que essa confissão seria muito favorável a ele, desde que humildemente feita. Então, Antoine Bell diz à mesa mediúnica: deixai primeiro que vos agradeça por esta esperança que fizestes raiar no meu coração. Há já bastante tempo que vivia numa cidade banhada pelo Mediterrâneo. Amava então uma bela moça que me correspondia. Mas pelo fato de ser pobre, fui repelido pela família. A minha eleita participou-me que desposaria o filho de um negociante cujas transações se estendiam para além de 2 mares, e assim fui eu desprezado. Louco de dor, resolvi acabar com a vida, não sem deixar de assassinar o detestado rival, saciando o meu desejo de vingança. Repugnando-me os meios violentos, horrorizava-me a perpetração do crime, porém o meu ciúme a tudo sobrepujou. Na véspera do casamento, morria o meu rival envenenado, pelo meio que me pareceu mais fácil. Como se explicam essas coisas, as reminiscências do passado? Eis como isso acontece. Então, sim, eu já reencarnei e preciso é que reencarne ainda. Ó meu Deus, tende piedade das minhas lágrimas e da minha fraqueza. O dirigente, então, da reunião deplora essa infelicidade e diz naturalmente que essa infelicidade, não só o homicídio, mas o suicídio, que são duas agressões à lei de Deus, então isso lhe retardou certamente a Antoine Bell a marcha do progresso. Mas o dirigente também garantiu que se a criatura se arrepende verdadeiramente, Deus se compadece dessa criatura, porque nós todos somos filhos de Deus e é o que Deus nos faz com toda a misericórdia com que nos envolve. O dirigente então pergunta se Antoine Bell chegou a executar esse projeto de suicídio. E ele então responde: não, e confesso, para vergonha minha, que a esperança se me desabrochou novamente no coração com o desejo de me aproveitar do crime já cometido. Traíram-me, porém, os remorsos e acabei por expiar, no último suplício, aquele meu desvario. Enforquei-me. Portanto, então, ele chega primeiro, ele se arrepende, mas ele chega depois, pelos remorsos, ele então se enforcou. E nessa circunstância, sobre se tinha consciência do mal praticado nessa penúltima encarnação, Antoine Bell declara: nos últimos anos somente. E eis como: eu era bom por natureza, e depois de submetido, como todos os homicidas, ao tormento da visão perseverante da vítima que me perseguia qual vivo remorso, dela me descartei, depois de muitos anos, pelo meu arrependimento e pelas minhas preces. Nós aqui já vimos, nós que estudamos juntos, aqui pela Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, no programa Luz na Penumbra, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, nós já falamos aqui sobre esse arrependimento, que é um passo obrigatório para a nossa redenção e a nossa corrigenda, para nós nos corrigirmos. E foi exatamente o que fez aqui e disse aqui, declarou à mesa mediúnica, o espírito que estava na ocasião encarnado como Antoine Bell. Ele disse: como me perseguia qual vivo remorso dessa lembrança, desse caso, ele se descartou, mas depois de muitos anos, pelo seu arrependimento,
diz ele, e pelas preces que fazia. E continua: recomecei outra existência, a última, que atravessei calmo e tímido. Tinha em mim como que vaga intuição de minha inata fraqueza, bem como da culpa anterior, cuja lembrança em estado latente conservara. Nós aqui vemos a questão da memória emocional e, portanto, aqui os valores que o espírito trazia e com os quais, por fraqueza, ele mesmo diz, por ciúme, ele violentou esses valores e então está enfrentando as dificuldades que são consequência de todo tipo de agressão que nós cometemos à lei de Deus. E ele diz: mas um espírito obsessor e vingativo, que não era outro senão o pai da minha vítima, facilmente se apoderou de mim e fez reviver no meu coração, como em mágico espelho, as lembranças do passado. Nós vemos aqui, quando nós falamos anteriormente sobre as causas do processo obsessivo, nós dissemos que o espírito dito obsessor, ele geralmente busca uma vingança por si mesmo, por alguma coisa que ele sofreu, ou em função de um afeto do seu coração que sofreu por causa dessa criatura que ele está então aqui obsidiando. Nós vemos que é o caso explícito desse pai, porque interessante que nós vemos que o espírito Antoine Bell declara que ele, pelo arrependimento, ele se afastou, ele se descartou. A palavra que ele usa é exatamente essa, não é isso? Ele se descartou depois de muitos anos pelo arrependimento e pelas preces. Então, ele se afastou da vítima. Essa é uma questão de natureza vibratória. Ele mudou de vibração, então restabeleceu um equilíbrio com relação exatamente àquela situação que tinha ali atingido o seu coração e já atravessava ali muitas décadas, porque isso vinha desde a outra encarnação. Portanto, ele ficou algum tempo no plano espiritual, reencarnou e agora homem feito, um pai de família, numerosa família. Portanto, algumas décadas se passaram e ele, a rigor, tinha, digamos assim, zerado do seu ponto de vista para com a sua vítima, zerado aquele sentimento de raiva, de vingança. Mas o pai não conseguiu se descartar daquele crime de que foi alvo o seu filho. Então veio o pai, na verdade, vingar o caso sofrido pelo filho. Aqui o fenômeno interessante que o Espiritismo nos ajuda a entender e explica cabalmente, quando Antoine diz: mas um espírito obsessor e vingativo, que não era senão o pai da minha vítima, facilmente se apoderou de mim, porque ele ainda tinha na memória emocional aquele sentimento de culpa. E portanto, ele estava mais frágil. E fez reviver no meu coração, porque aí estava fazendo surgir ou reviver mesmo aquela situação deplorável, como um mágico espelho, as lembranças do passado. Como se dá isso exatamente? Isso acontece porque é um processo do obsessor com a vítima, chamado obsessor. Do ponto de vista material e do ponto de vista moral, é uma questão de fluidos, porque há o acoplamento perispiritual pelo pensamento do chamado obsessor sobre o pensamento, a mente do chamado obsidiado. Mas atenção, porque é uma questão da vontade da criatura
que está ainda, até por fragilidade, ela está se submetendo a uma vontade fora dela. Antoine Bello, então, diz que está influenciado pelo obsessor e também pelo guia espiritual que o protegia. Nós vemos aqui, ele está dentro daquele grande dilema, o bem e o mal. Ele era, mas tinha que essa proteção guia espiritual, porque ele era uma pessoa boa, cumpridora dos seus deveres, como profissional, como cidadão e como pai de família. Então ele disse que era, então, simultaneamente, o envenenador do passado, ao mesmo tempo que ele era um pai de família, o sustento dos filhos. Então, fascinado pelo obsessor, ele diz que se deixou arrastar ao suicídio, e o próprio Antoine Bello declara isso. A obsessão, nós sabemos, estudando aqui em O Livro dos Médiuns, do nosso querido codificador Allan Kardec, nós estudamos que a obsessão tem basicamente 3 etapas ou 3 níveis. Obsessão simples, quando há esse acoplamento. Depois a fascinação, quando o obsessor começa a conseguir uma ascendência sobre o obsidiado, no seu gosto, no seu pensamento, nas suas inclinações, e a subjugação, a ponto de a vítima, o obsidiado, fazer exatamente o que o obsessor deseja que ele faça. Bello, então, admite sua responsabilidade, mas diz que ela é menor do que se tivesse deliberado por si mesmo. E isso nós sabemos porque há essa situação, essa clemência da lei divina para com todos nós. Aliás, se a lei dos homens tem a clemência, evidentemente que a lei de Deus também terá. E ele diz: os suicidas da minha categoria, incapazes por sua fraqueza de resistir aos obsessores, são menos culpados e menos punidos do que os que abandonam a vida por efeito exclusivo da própria vontade, portanto, daqueles que desejam sozinhos cometer o suicídio. E nós vemos aqui também a clemência de Deus e a dosagem da pena, que no meio jurídico se chama dosimetria, dependendo do grau do crime, há então uma dosagem para a pena. Isso já aqui na Terra, no mundo dos homens. Imaginemos então no mundo espiritual, em que há aí também o exercício pleno do que a lei de Deus nos permite e nos ensina também pelo que acontece a todos nós no plano espiritual, não só com os suicidas, mas com relação a todas as infringências que nós cometemos quando encarnados e depois também quando desencarnados, porque no plano espiritual também nós somos capazes de cometer alguns crimes, como é o caso dos obsessores que desencarnados buscam fazer um mal a quem está encarnado. O assunto nós continuamos aqui estudando juntos, eu, Nádia do Couto Vale, e você, amigo, amiga, ouvinte, internauta, em mais um encontro nosso, quando daremos continuidade ao estudo deste capítulo 5º da segunda parte de O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Que a paz de Jesus permaneça conosco hoje e sempre, principalmente no envolvimento agora dos nossos irmãos que se suicidaram ou que estão ainda pensando nesta porta enganosa de suposta solução dos problemas e dos sofrimentos. Que a paz de Jesus permaneça, portanto, conosco hoje e sempre. Que assim seja. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.